Na eira nós somos malhados, o trigo é malhado, o trigo é triturado, o trigo é debulhado, mas ainda está misturado com lixo, com sujeira. Tem muito lixo ainda no meio de nós, na sua casa, na sua cabeça, nas suas emoções, tem muito lixo plantado aí. Mas nós estamos neste momento na eira. E para entrar nessa onda de Deus, é preciso duas coisas passarem pela sua vida: arrependimento e conversão. Sem esses dois passos, ninguém entrará no reino de Deus. E a mensagem do arrependimento e conversão não é uma mensagem para descrentes, é uma mensagem para o povo de Deus, para aqueles que já foram alcançados. Então vem a mensagem de arrependimento e conversão. É o ministério de João Batista, aquele que prepara o caminho do Senhor. Então vem preparando o caminho, porque o Senhor está chegando. O ministério profético é um ato de misericórdia de Deus, embora não pareça, porque ele é um machado. Ele é muito direto, muito duro. Ele sacode muitas pessoas e ele pode destruir uma igreja, no sentido, digo igreja, não a igreja do Senhor, isso não. Eu digo igreja no contexto que nós conhecemos como uma denominação aí, onde um salão, onde aglomera um grupo de pessoas. O ministério profético, com uma só mensagem, pode arruinar completamente, acabar com tudo. O Senhor disse para Jeremias: eu te levantei para derrubar, para destruir, para arruinar e para plantar e edificar. O ministério profético, tanto ele planta, edifica, como também ele destrói, arruína, derruba. Isso depende das intenções do seu coração e especialmente do coração daqueles que lideram a casa de Deus. Depende das intenções do coração, depende das motivações secretas, depende das motivações com que ele está fazendo realmente a obra de Deus, e depende da capacidade dele enxergar o reino de Deus, depende dos ouvidos estarem abertos a Deus ou não, de estar aberto a Deus ou não. Depende da atitude dele, se é de prepotência, de arrogância, de autossuficiência, de que está tudo bem, mil maravilha. Se essa é a atitude de que está tudo bem, você é um cristão que está ótimo, maravilhoso, está indo muito bem com você, a palavra profética te matará. É um machado que vai cair na sua cabeça. Porque ela vem para trazer arrependimento, e arrependimento é o reconhecimento do seu estado de miserabilidade, de falência perante Deus. O Senhor disse: arrependei-vos e convertei-vos, e disse isso para o seu povo, porque ele já tinha dito no mesmo texto ali, estou citando agora Atos 3, ele havia dito no mesmo texto ali: vós sois filhos dos profetas e das alianças. Mas é para essas pessoas que ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério. Só vem tempo de refrigério, tempo de descanso pela presença de Deus, tempos de sermos tomados pela presença de Deus, quando há arrependimento e conversão. Não devemos parar no arrependimento. Se pararmos no arrependimento, nós estaremos vivendo no que a Bíblia chama de tristeza segundo o mundo, que produz morte, gera morte. A tristeza segundo Deus é aquela tristeza que gera mudança, é o arrependimento que leva à conversão. Esta ênfase agora de arrependimento, de conversão, esta mensagem que às vezes parece ser mais negativa pela sua dureza e o modo direto que ela vem, será mudada logo em alguns lugares. Creio que aqui não vai tardar muito a ênfase de Deus a ser mudada. Aí a ênfase será aquela segunda onda, tempo de estarmos no celeiro, quando já estamos limpos da palha, quando já estamos triturados por Deus, quando já estamos quebrantados por Deus. Nesse tempo de eira nós estamos vendo muita coisa, as pessoas estão aí caindo, rolando e sendo tomadas pelo Espírito, e não se vê muito resultado disso, parece que não está acontecendo quase nada, mas algo está ocorrendo. Nós sabemos que está. Não é um tempo ainda da unção atingir o seu pleno propósito, mas quando entrarmos nessa onda do celeiro, as mensagens serão mais positivas. As mensagens
serão diferentes, as mensagens estarão imbuídas de mais testemunhos de vitória, testemunhos positivos, testemunhos autênticos, e serão mensagens de reino, de revelar o reino, os benefícios do reino, as bênçãos do reino, e logo virá a vocês esta onda, se vocês realmente assimilarem tudo que esse mover está trazendo. Isso pode apressar esta segunda onda, depende de vocês. Se vocês assimilarem o espírito da profecia, o que ele está trazendo agora, o quebrantamento, arrependimento, confissão, conversão, ser triturado na eira, ser limpado, peneirado, atirado ao vento do Espírito, como nós citamos naquela mensagem, você logo entrará nesse tempo de refrigério, de descanso pela presença do Senhor. A presença do Senhor virá e será um tempo nós teremos, às vezes até teremos menos pregação. E vamos chegar aqui, estaremos entrando direto em Deus e nos milagres, sem muita pregação, porque já estamos instruídos em Deus, de tal maneira que Ele possa, nós entrarmos aqui e Ele começará a nos falar direto ao nosso espírito. Estamos para entrar num tempo em que nós não vamos necessitar muito de um ministro de louvor, de adoração, para nos levar à adoração. Você vai chegar na sua casa e simplesmente entra para o seu quarto e você é tomado para adorar. Não precisa de um ministro de louvor estar à frente. Vamos agora levantar as mãos, vamos adorar e cantar uma canção tremenda para você começar a levantar as suas mãos e começar a adorar. Não vai precisar mais disso. Vamos ter isso, mas não é uma necessidade para você mais. Vamos passar essa fase. Isso ainda é uma fase muito pequena, muito medíocre. Já pensou se para você amar sua esposa, ter uma noite maravilhosa com ela, uma relação com ela, precisasse de um ministro de amor? Vamos! Beije sua esposa! Muito bem, de novo! Já pensou que ridículo? Não é assim? Você tem que colocar um ministro de amor dentro de sua casa? Agora, vai iniciar. Beija de novo. Acaricia os cabelos dela. Foi maravilhoso. Outra vez. Ridículo. Mas alguns crentes estão nesse nível. Quando o ministro de louvor começa a motivar, principalmente quando é aquele ministro, tipo Gugu Liberato, assim, Silvio Santos, é mais um animador de auditório do que um adorador. Vira para o seu irmão, diga para ele, fala. Ridículo isso. Isso é uma fase medíocre, infantil do entrar em Deus. Nós vamos estar de uma tal maneira, quando chegar esse tempo de celeiro, de nós estarmos no celeiro de Deus, de atingir o propósito da unção, que basta você proferir a frase, o nome de Jesus, basta você citar o nome de Jesus, ou você ouvir uma canção no seu toca-fita, ou que mencionar o nome do Senhor, você está completamente tomado pelo Espírito e pronto para adorar. Você vai entrar direto em Deus, sem ser conduzido por alguém. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Já que não terminou essa fase profética, nós teremos uma mensagem hoje, ainda uma mensagem profética, em Lucas 19, versículo 44. Quero falar sobre o tempo da visitação de Deus. Lucas 19, 44. Nós escolhemos essa passagem porque aparece aí essa frase e também porque ela está inserida dentro de um contexto tremendo. Tanto o que está antes como o que vem depois é um contexto fantástico, especialmente quando você analisa esse texto no Evangelho de Mateus, que é maior, mais amplo, mais completo. Então faz parte de um contexto, de uma sequência de passagens que ele está no meio, que traz uma luz extraordinária sobre isso e sobre esse tempo em que nós estamos vivendo. Antes de toda a manifestação do reino, ele envia o espírito da profecia, que é representado em João Batista ou Elias, que são figuras do mover profético. Não é que Elias vem, não é que João Batista vem em pessoa, é o espírito da profecia que estava neles, é que vem
antes da manifestação do Senhor, antes da manifestação do reino, assim como antes da primeira vinda de Cristo, veio o profeta Elias, ou seja, a figura do profeta Elias, através de João Batista, o ministério profético. Também antes da segunda vinda de Cristo, da segunda manifestação do reino, ele vai enviar esse mover profético de um modo muito mais forte, porque estará nos preparando para algo muito mais forte do que foi a primeira vinda. Então vem na frente o profeta Elias, vem na frente o ministério de João, vem na frente o nascer da água, para então nascer do Espírito. E isso vem para os que já nasceram de novo. São 3 fases, conforme aquela mensagem que nós mencionamos aqui. Derrubar-te-ão a ti e a teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, que não seja derribada. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Porque não reconheceste o tempo da tua visitação. O que vem a ser o tempo da visitação de Deus? Especialmente 2 coisas. O tempo da visitação de Deus é, primeiro, um tempo de julgamento na casa de Deus. Conforme 1 Pedro 4,17. Tempo da visitação de Deus é um tempo de julgamento na casa de Deus. Nós vimos que o anjo em Apocalipse veio com uma vara de medir, uma cana de medir. Ele veio, a cana ou a vara de medir significa um juízo, um padrão de julgamento. E a Bíblia disse lá em Apocalipse 21, verso 15, que o anjo mediu a cidade. Você já sabe que a Jerusalém Celestial somos nós. Você ouviu uma das mensagens que preguei anteriormente, já sabe disso. Veio e mediu a cidade de Deus, o povo de Deus. Mediu a cidade, os seus muros e as suas portas. Você sabe que as portas são 12 pérolas. E entendendo as parábolas de Jesus, as 12 pérolas são as portas de acesso ao reino, são as revelações que dão acesso, que te levam a entrar no reino. São os mistérios do reino de Deus escondidos nas parábolas de Jesus. Ele vem e mede a cidade. Ele coloca uma medida de julgamento sobre a cidade de Deus, o povo de Deus. Todos nós, nesse tempo, estamos sob uma medida de julgamento. E ele mede os muros, aquilo que protege a cidade. Porque na cidade não é para entrar imundícia, o que impede de entrar a sujeira, nada que a contamine, é o muro. Nós temos muros interiores, nós temos algo para nos guardar da sujeira. Ele vem medir como está essa sua determinação de vencer o pecado, como já falamos em mensagens anteriores. Essa determinação de estar convertido a Deus, de não admitir a entrada do lixo, da sujeira, do espírito do mundo. E ele mede as portas, que nós já dissemos que são 12 pérolas, que são as revelações escondidas nas parábolas, que dão acesso ao reino, ou a forma de entrar ao reino. Ele mede a revelação que estamos recebendo. Se não estamos andando em revelação, estamos debaixo do julgamento. Se o pregador chega aqui e necessita dos comentários dos livros para ministrar a você, fuja
dessa pessoa está morta. Não há vida nele. O dia em que um ministro de Deus para de receber revelação na palavra, o Espírito lhe falar direto pela palavra, todos os dias, coisas que ele nunca ouviu e que ouvidos nenhum jamais tangenciaram, esse ministro está morto, indigno de estar à frente do povo de Deus. Receber as pérolas, para que por elas o povo possa entrar ao reino. As portas da cidade também eram um lugar onde as pessoas que julgavam o povo se colocavam ali para julgar. E as pessoas que julgam o povo de Deus, o julga pela palavra. A palavra de Deus traz o julgamento dentro da casa de Deus. As pessoas que o julgam são aqueles que ministram, aqueles que trazem a revelação de Deus, estão aí representados nessas portas, e a vara de Deus está sobre eles. O tempo da visitação de Deus é um tempo de julgamento na casa de Deus, nesses três aspectos. Ele julga a cidade, os muros, as portas. Ele, quando julga a cidade, está com a vara, o padrão de julgamento sobre as coisas, a casa de Deus. Algo está acontecendo no corpo. Por exemplo, a gente está vendo o que está acontecendo em Pensacola, a gente está vendo o que está acontecendo no ministério de alguns outros servos de Deus, no ministério de Freixo em Buenos Aires, e de repente, suponhamos, de repente aqui em Piedade, essa igreja começa a entrar na primeira fase do mover profético, arrependimento. Em seguida se converte a Deus. Quando nós estivermos convertidos a Deus, nós que representamos a igreja local, a igreja da cidade do Rio de Janeiro, Deus estabeleceu então um novo padrão de juízo no Rio de Janeiro sobre a igreja do Rio de Janeiro. E toda a igreja nesta cidade que não ascender a esse padrão que vocês alcançaram, está debaixo de juízo. Deus vê a igreja como o corpo de Cristo, o corpo universal de Cristo. Nós vimos o que Ele está fazendo, como o Espírito está agindo, a presença de Deus tem tomado igrejas, como de Pensacola e como a igreja do Freixo em Buenos Aires. O que é isso? A vara de medir. Deus colocou no corpo de Cristo um novo padrão de julgamento. Se nós não ascendermos logo a esse nível que eles chegaram, nós estamos debaixo do juízo de Deus. Quando Deus toma um grupo de pessoas dentro do corpo de Cristo e os coloca num nível em Deus, entram em Deus até estar num nível sobrenatural, os demais que não atingirem esse padrão, o resto do corpo que não atingir esse padrão, já está debaixo de juízo. Cada avanço que nós damos em Deus, como grupo, como igreja local, é um novo padrão de julgamento que Deus estabelece para o resto do povo. E se não alcançar, o machado de Deus está caindo sobre a cabeça deles. Tempo de julgamento na casa de Deus. Vamos pegar o contexto dessa passagem de Lucas, tudo que está antes e depois desse versículo, mas só nós vamos pegar a ordem de Mateus primeiro, porque a ordem de Mateus ela é extraordinária, ela é mais ampla, mais completa. E começando aqui pelo o capítulo 21. E Mateus aqui mais completa, tem mais coisas aqui. Eu quero essa noite continuar pelo menos até as 2 da manhã. Mateus 21, versículo... Tinha que começar do versículo 1, mas vamos adiantar um pouquinho aqui, vamos começar logo no 12. Porque
O versículo primeiro aí, você encontra títulos, veja os títulos aí. Entrada triunfal, tudo está dentro do contexto do tempo da visitação de Deus. Tudo isso aqui é uma parte daquela mesma mensagem que Jesus pregou ao entrar em Jerusalém sobre o tempo da visitação. Começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Segundo item aí, a purificação do templo. O terceiro título aí, a figueira seca. O quarto título aí, o batismo de João. Veja como tudo tem conexão com o tempo da visitação de Deus. O quinto título aí, a parábola dos 2 filhos. O sexto título aí, a parábola dos lavradores maus. O sétimo título aí, a parábola dos convidados para as bodas. Pena que a igreja prega isso tudo para o ímpio, para o descrente. Essa parábola dos convidados para as bodas diz que é convidando o descrente para a salvação. Não está convidando para a salvação. Ele está falando aí, o reino dos céus, semelhante a um rei que deu bodas e mandou convidar. Não é convidando para a salvação, para entrar no reino. Não é convidando o incrédulo, é convidando o povo de Deus para entrar no reino. Convidando aqueles que já nasceram de novo e puderam ver o reino para entrar no reino. Como? Entrar pelo nascimento da água, que se você ouviu a mensagem de 2 dias aí atrás, sabe o que é, e nascer do Espírito. Bom, então o tempo da visitação de Deus é um tempo em que Jesus nos vem a nós de um modo disfarçado. Vem pelo espírito da profecia. Você reconhece se está disposto a se humilhar, se quebrantar, se arrepender, ou mantém-se na sua soberba e sua casa cairá. A Bíblia diz que Jesus seria posto para queda e elevação de muitos. Ele disse: todo o monte será derrubado e todo o vale será levantado. Para isso que ele veio. Queda e elevação de muitos. Todo o monte será derrubado e todo o vale será levantado. Aquele que se humilhar, representado aí no vale, aquele que se deixar quebrantar pelo espírito da profecia, aquele que entrar em arrependimento e conversão, será levantado por Deus. Aquele que manter-se na sua soberba, aquele que estribar-se nos seus conhecimentos, aquele que firmar-se nas suas posições, nos seus títulos, nas placas denominacionais debaixo das quais estão, são os montes que serão derrubados. Como foram os fariseus, os doutores da lei e os homens que estavam ali com a palavra de Deus, quando veio João e veio Jesus, eles não entenderam. Então a entrada triunfal é esse modo como Cristo nos vem. Ele veio num jumentinho, ele veio como que disfarçadamente, exigindo adoração. Ele veio para ser exaltado, adorado, recebido. E pode não ser pelo seu próprio povo, como nesse caso aqui na primeira vinda, não foi. E o segundo item aí, num tempo de visitação, ele vem para purificar o templo. Você vê a purificação do templo. Jesus vem para restabelecer a casa de Deus ao seu propósito original, como casa de oração. Qual é a casa de Deus? Esse salão aqui? Ou aquele templo que a Universal está construindo com aquela torre, é a casa de Deus? Não. Qual é a casa de Deus? Nós somos a casa de Deus. Então ele vem para limpar a casa de Deus, para purificar o templo de Deus e voltar a casa de Deus ao seu verdadeiro propósito. Versículo 16, a casa de Deus, qual é o propósito dela? Versículo 16 não, purificação do templo, nós temos aí o versículo, como? 13, a minha casa será chamada casa de oração. Qual é o propósito de Deus com a sua casa, com o seu povo? Fazer de nós povo de oração, fazer de nós um povo que ora, que busca a Deus, que clama a Deus, não apenas nas reuniões de domingo, mas nos tornarmos casa de oração. E para isso é preciso ser limpo, para isso é preciso ser purificado. Sabe por que você não ora? Porque você não consegue orar? Porque está cheio de sujeira. Quando o templo de Deus é limpo, não precisa mandar você orar, você vai fluir em oração. Vai ser difícil parar de orar. Limpeza na casa de Deus. Tempo da visitação é um tempo de limpeza na casa de Deus.
É um tempo de arrancar os cambistas da casa de Deus. É um tempo de purificar a casa de Deus dos propósitos escusos de hoje, de transformá-la em mercado, em negócio, em abuso da fé, em comércio da fé. Um padrão de julgamento está sendo estabelecido. E ele está acabando com esse mercado, essa comercialização dos milagres, dos dons, da fé, essa forma descarada de arrancar dinheiro das pessoas, de explorar as pessoas em nome de Deus, em nome de obra missionária, em nome do que se está fazendo, em nome da propaganda que se estabelece pela mídia. O Senhor está limpando a casa de Deus dos propósitos comerciais. Nós não necessitamos fazer apelos para arrancar dinheiro das pessoas. Não! Quando Deus atua nas pessoas, nós temos que orientar as pessoas a parar de dar. Diminua, pare. É preciso que os homens de Deus, porque eles chegarão a dar tudo. Foi assim no tempo da construção do templo, do tabernáculo de Moisés. Foi assim no tempo da construção do templo que Davi recolheu. Chegou um momento, foi preciso que o povo, que exortasse o povo a dar menos, a parar de contribuir. Simplesmente porque Deus se movia, porque Deus agia. Benny Hinn orou para o Evander Holyfield, que estava desenganado, não podia mais lutar. E ele profetizou que ele seria campeão nos Estados Unidos. E ministrou a cura do coração dele, ele foi curado. Numa só oferta, sem ninguém pedir-lhe falar de oferta, ele assinou em cheque $1 milhão e colocou na oferta numa de suas cruzadas. Quando o povo viu Deus na igreja primitiva, a Bíblia diz que eles vendiam suas casas, suas fazendas e davam tudo o que tinha, depositavam nos pés dos apóstolos. Quando houver homens com moral, não um moralismo natural, mas quando houver homens restabelecidos em Deus, com credencial de Deus, com credibilidade divina, as pessoas virão e darão tudo, nada lhes faltará para implantar o reino de Deus. Então o templo é purificado num tempo de visitação. Aí vem a outra figura aí, que é a figueira seca. Jesus passou de manhã e viu uma figueira, avistou uma figueira, uma árvore frondosa, estava linda, muito bonita, muita pompa, muita aparência. E ele veio procurar fruto naquela figueira. O tempo da visitação de Deus é um tempo em que ele vem procurar fruto no seu povo. O ministério profético, a palavra profética, o espírito da palavra vem para exigir fruto. E se não houver, seremos cortados e lançados fora. Jesus diz: todo ramo em mim, não é fora dele não, todo ramo em mim que não dá fruto será cortado e lançado no fogo. Você já leu isso em João 15. Então ele veio procurar fruto naquela figueira, não encontrando, mas apenas folha. Ele disse: nunca jamais alguém coma fruto de ti. E a Bíblia diz que instantaneamente aquela figueira secou desde as raízes. Você acha que Jesus fez isso aqui para provocar os ecologistas? Você acha que ele estava apenas de mal com as árvores do campo? Por que Jesus fez isso aqui? O povo de Deus na Bíblia é representado por figueira, por oliveira, por videira. O Senhor estava mostrando o que pode acontecer num tempo de visitação na casa de Deus, quando o espírito profético vem exigindo fruto. João Batista dizia: o machado está posto à raiz das árvores. Produzir, pois, frutos que evidenciam o arrependimento. Ele disse: aquele que não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor e faz milagres em nome do Senhor entrará no reino dos céus. Mas ele disse: a árvore será conhecida pelo fruto. Figueira seca. Em seguida, o batismo de João é o outro título que está aí. Os fariseus, doutores da lei, chegaram para Jesus e disseram: com que autoridade você faz essas coisas?
Com que credencial você entra no templo, derruba as mesas, expulsa os vendedores? Com que credencial você faz isso? Com que autoridade você faz tudo isso que está fazendo? Todos esses milagres que eles viram. Jesus disse assim: eu também vos farei uma pergunta. O batismo de João, veja ele voltando a mencionar a autoridade que nós recebemos ao passar pelo nascer da água, ao submeter-nos à palavra profética. A autoridade do povo de Deus será restabelecida quando nós passarmos pelo batismo de João. Não é tomar um banho religioso, não é disso que estou falando. O batismo nas águas, o batismo de João, é o símbolo da morte da carne, é a declaração de que pelo Espírito da palavra, nós vamos receber a morte da nossa carne, da nossa natureza carnal, do homem carnal, para entrar em Deus, para viver no Espírito. E então a autoridade será restabelecida. Isto é o que é feito no tempo da visitação de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo agora. E ele pode passar de repente, você depois querer e será tarde. É preciso você submeter-se a esse tempo de visitação de Deus. Aproveitar, sugar tudo que ele tem a fazer em você nesse tempo. O próximo texto é a parábola dos 2 filhos. O Senhor vem, isto é uma parábola de reino, e disse a um dos seus filhos: vai trabalhar na minha vinha. Ele disse: sim, senhor, pai, já vou. E foi aquele religioso que está ali, cuidando da casa de Deus, da igreja, pastoreando, liderando, fazendo tudo ali, mas não está fazendo em obediência à visão de Deus, à palavra de Deus. Ele disse que ia, depois prontinho saiu, mas não foi. Tem gente que diz que foi, mas não foi. Tem gente que diz que está fazendo a obra de Deus, mas não está. Mas o outro filho disse: não, eu não vou. O pai disse: vai trabalhar na minha vinha. Ele disse: não, não vou. Mas depois de um momento, ele arrependeu-se. Esta parábola apela para o arrependimento para entrar no reino. Se arrependeu e então foi. E tem muita gente que pensa que se pôs pronto, que está fazendo a obra de Deus, nem necessita arrependimento, acha que está muito bem, e esse ficou de fora. Mas o outro filho, que disse que não ia, logo em seguida se arrependeu. O arrependimento, tempo da visitação de Deus, exige-se arrependimento para entrar no reino. Você vê que esta parábola termina dizendo: vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crerdes nele. Ele está falando no verso 31 também dessa mesma parábola dos 2 filhos, que é necessário arrepender para entrar no reino. Por isso ele falou: vocês, líderes da casa de Deus, grandes pastores, líderes de grandes organizações evangélicas, vocês vão ficar de fora do reino, e eu vou pegar as prostitutas, os ladrões, os publicanos, e vou colocá-los no reino, diante dos vossos olhos. E não é isso que ele está fazendo? Imensas organizações, ele vai lá e busca um João Ninguém lá, esquecido no anonimato, e começa a trabalhar ele. E as pessoas olham para ele e dizem: você? Aquela pessoa? Os doutores da lei olhavam para Jesus e eles diziam: o que está acontecendo? De onde lhe vem esta sabedoria? Se ele não tem letras, ele não cursou as nossas universidades, ele não passou pelos nossos cursos teológicos, de onde lhe vem? Ele não passou pela escola rabínica, de onde vem essa sabedoria? O que está acontecendo? Está acontecendo mesmo. A outra parábola aí, nós falamos já de uma que é a entrada triunfal, 2, 3, 4, 5. O 6º texto é a parábola dos lavradores maus. Nesta parábola o Senhor está falando do reino ser tirado de um povo que era povo dele, povo do Senhor, e ser dado a outro povo.
Ele está falando de líderes que não iam entrar no reino, embora estivesse com toda a oportunidade nas mãos, e esse reino seria dado a outro povo. E nesta parábola aí, eu quero que você veja a ordem de Lucas. É a mesma parábola, só que do Evangelho de Lucas. Abra aí em Lucas 21. Aliás, Lucas 20, versículo 9 em diante. É tão especial essa parábola, tão impressionante, que eu vou ler toda. E pelo fato do pastor Gutenberg já ter pregado aqui, olha a apostasia, né, pastor? Já ter pregado esse assunto aqui, então não há necessidade de comentar muito isso aqui, mas apenas a leitura do texto é suficiente para refrescar sua memória a respeito do que já foi pregado nesta parábola. Tem uma mensagem, é uma mensagem extraordinária, está gravada aí, sobre esse assunto que é o perigo. Não, esta mensagem é a igreja nas mãos erradas. Ouça essa mensagem 50 vezes. Começando pelo versículo 9, capítulo 20 de Lucas, está aí depois do tempo da visitação de Deus, é contexto, é parte do tempo da visitação de Deus, o que acontece no tempo da visitação de Deus. E aqui nós já entramos no segundo item. Eu disse no início, tempo da visitação de Deus significa o quê? Um tempo de julgamento na casa de Deus, mas também significa um tempo de oportunidade de escapar-se do juízo. Tempo de oportunidade de escapar-se do juízo. E esta parábola, no mesmo contexto, mostra esta oportunidade sendo oferecida de escapar-se do juízo. Comecemos pelo verso 9. Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a viticultores e ausentou-se do país por muito tempo. Leia isso entendendo que Jesus não está contando historinha. Ele está falando do povo de Deus, do reino. A vinha é o povo de Deus. A igreja de Deus, as igrejas. Os viticultores, aqueles que cuidam da vinha, são os pastores, são os líderes. Versículo 10. No tempo oportuno, o tempo da visitação de Deus, é um tempo de oportunidade de escapar-se do juízo. No tempo oportuno, mandou um servo aos viticultores. Ele enviou um mover profético aos viticultores, para que lhe dessem o fruto, porque é a palavra profética que vem exigindo fruto. Deus vem exigindo fruto através da palavra profética. Ele enviou um mover profético aos pastores, às grandes denominações, às grandes igrejas. E o que eles fizeram? Os viticultores, ou seja, os pastores, os líderes, os apóstolos, porém espancando, mataram-no, ou mandaram-no embora de mãos vazias. Espancaram o mover profético, rejeitaram, falaram mal, criticaram, discordaram, disseram, não, mas a teologia não disse isso, não, mas o livro do fulano de tal diz outra coisa, e não entenderam que os profetas não estão falando de livros de fulano nem de cicrano. Apenas o espírito da profecia está se movendo, não entenderam, mandaram embora vazios, rejeitaram o mover de Deus. Deus enviou uma outra onda do seu mover. Verso 11, tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando, fizeram pior ainda, mandaram-no embora de mãos vazias. Verso 12, tornou ainda a mandar terceiro, mas eles feriram também a este e o expulsaram. Veja a insistência de Deus com a palavra profética, com chamar ao arrependimento, com chamar à conversão o seu povo, a começar pelos líderes. E eles rejeitam um mover, rejeitam outro chamado, rejeitam outro, porque estão muito bem. Versículo 13. Disse o Senhor da vinha, o tempo da oportunidade findando, o que farei? Mandarei o meu filho amado,
talvez o respeitem. Mas, vendo os viticultores, disseram entre si, discutiram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Lançando-o fora da vinha. Não é isso que diz em Apocalipse? Estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus querendo entrar na igreja e levar a igreja para o reino. Era uma igreja dele, um líder que era um pastor, o anjo da igreja. E ele estava do lado de fora querendo entrar. A mesma coisa, eles pegaram o filho e o mataram. Paulo falou várias vezes de líderes cristãos que estão crucificando de novo o Senhor Jesus, que estão pisando o sangue da aliança. Matar o Filho de Deus aqui, rejeitá-lo, não significa necessariamente a pessoa dizer: não, eu não aceito Jesus. Não é isto. São pessoas que confessam tudo isso com palavras. Mas Jesus disse assim, quando ele envia os seus profetas, ele disse assim: aqueles que vos recebem, a mim me recebem. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Se você questiona uma palavra profética autenticamente ungida por Deus, você está matando o filho, rejeitando o filho, você está pondo ele para fora da vinha. Mas as pessoas não entendem, acham que tem que blasfemar contra o nome de Jesus, tem que proferir alguma palavra contra ele, ou dizer que não crê em Jesus. Não é nada disso. É a religião que confessa verbalmente a Jesus, é que faz isso. Quando ele envia um mover, e eles olham e criticam, não está do modo que eles querem, e então põe aquilo para fora, estão matando o filho. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Verso 16: irá e destruirá esses pastores, esses líderes, e dará a outros o povo que está sob a responsabilidade deles. Vai tirar muita gente. Outros não, preferem ficar e sofrer as consequências. Estão muito bem, muito seguros. Ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Eles entenderam que a palavra era a respeito deles. Os líderes entenderam e disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: então o que é isto que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, os edificadores da obra de Deus, reprovaram a pedra. O que é a pedra que fundamenta? A revelação dos profetas e apóstolos. A Bíblia diz que a igreja é edificada sobre a pedra fundamental, sobre o fundamento lançado pelos profetas e apóstolos, que é Cristo, e também a palavra, a revelação de Cristo. A palavra profética é Cristo em espírito. A palavra profética é Cristo em espírito. A pedra que os edificadores reprovaram, foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre esta pedra, ficará em pedaços. Esse é um tempo em que as pessoas estão caindo sobre a pedra, estão tropeçando na palavra profética, estão se machucando espiritualmente. Mas virá um outro tempo, que diz assim: aquele sobre quem essa pedra cair, ficará reduzido em pó. Ele está dizendo que esse mover profético é enviado, pessoas vão questionar, criticar, rejeitar, especialmente líderes. Quando rejeitar e criticar e condenar, eles estão tropeçando sobre a pedra, que é a revelação de Cristo na palavra profética. Revelação dos propósitos do reino de Deus. Eles estão tropeçando na pedra e estão se machucando espiritualmente. Mas vem logo um outro tempo, é quando a pedra vai cair na cabeça deles e eles serão reduzidos em pó. O que é um homem ser reduzido em pó?
O que significa ser reduzido em pó? Morte física também. É muito mais do que isso, mas morte física. O que a palavra de Deus está dizendo? Que essas pessoas que hoje estão dizendo assim, isso é demônio. Se lá na sua igreja ora e você cai, você está endemoniado. Eles estão, por enquanto, tropeçando na pedra. Eles estão, por enquanto, apenas se machucando espiritualmente. Os que estão rejeitando esse quebrantamento que está vindo, isso que Deus está tratando com a gente, arrependimento, confissão, quebrantamento, conversão, desprezando isso, estão tropeçando na pedra, a revelação profética, tropeçando no espírito da profecia. Mas o espírito da profecia, esta mesma pedra, vai cair sobre a cabeça deles. Vou lhes dizer uma coisa aqui. Nesta virada de milênio, ao entrar para o ano 2000, você vai começar a ter notícia de grandes líderes evangélicos sofrendo morte súbita. Famosos, bons líderes evangélicos. Você vai ouvir notícias nesse Brasil por toda parte, de grandes homens de Deus, entre aspas, grandes homens de Deus, sofrendo morte súbita. Morte vergonhosa. A pedra, por enquanto eles estão na fase de cair sobre a pedra, tropeçar na pedra, tropeçar na revelação profética e se machucar. Mas está chegando o momento, está chegando, está aí, em que vai cair na cabeça deles, reduzi-los em pó. Não só eles, mas muitas igrejas estarão debaixo desse tipo de julgamento. Por enquanto estão apenas se machucando. Você vai, faz campanha, faz isso, faz aquilo, diz que está bem, está uma maravilha, que dá testemunho. É mentira, é mentira. Mentira, está frustrado, derrotado, desgraçado. E diz que está bem, está ótimo, e dá um testemunho, e está arrasado, desgraçado. Jesus disse, vocês, líderes, vão aos confins do mundo, percorre a terra e o mar para fazer um prosélito, um discípulo, para fazer um adepto. E quando o faz, o torna 2 vezes filho do inferno. Não é isso que os líderes estão fazendo hoje? Eles pegam os artistas brasileiros aí, sem exceção, todos, e trazem para as igrejas e os torna 2 vezes filho do inferno. Eles eram filhos do inferno porque eram ímpios e filhos do inferno. E agora são evangélicos e filhos do inferno. São 2 vezes filhos do inferno, sem exceção. Se não entrar arrependimento e conversão, essa corja de homens que estão aí dando testemunho evangélico, com uma Bíblia na mão, gravando CDs, para arrancar o seu dinheiro, e cantando belas canções que te emocionam e te faz chorar, com o nome de Jesus, a pedra vai cair na cabeça deles. São quase todos bandidos, que cheiram cocaína, que estão se prostituindo. Isso é um mercado, isso é um mercado. Deus quer abrir os seus olhos, não se engane, não se engane. Nós chegamos hoje, apenas começamos a entrar em Deus, nós apenas vimos o mar, o oceano do mover de Deus que é para nós entrarmos. Nós apenas caminhamos e chegamos na praia, saímos do calçadão, começamos a pisar na areia fresca, já senti estas águas que é para nós entrarmos, até flutuar nelas. Não entramos ainda. E já estamos começando a poder discernir as coisas. De tal maneira que hoje a gente entra numa... Ontem conversando com o Gutenberg, ele falando a mesma coisa. Eu converso com alguns amigos meus, que Deus tem tratado com a vida deles, já tem 1 ano já de tratamento, que Deus está trazendo conversão à vida deles. Eles falam a mesma coisa, eles dizem, é incrível, a gente entra numa livraria evangélica e pega os CDs dessas moças, cantoras evangélicas, ex-artistas, e você pega o CD delas, quando olha na capa, a foto delas na capa é como se olhar uma foto da revista de Playboy. É incrível como está estampado, só você que não vê. Está estampado o espírito do mundo, o espírito da prostituição, está na cara. Você pega a foto, é ridículo o que está acontecendo, ridículo.
Nós chegaremos um tempo em que nós seremos revestidos da glória de Deus, de tal maneira, se nos arrependermos e nos convertermos, que as pessoas vão olhar para nós e pronto, não precisa dizer nada. Não precisa ir à televisão e falar: Jesus fez uma grande obra na minha vida, eu fazia isso, fazia aquilo, eu era drogado e bandido, e tentar convencer as pessoas com discurso racional. Não! Eu me lembro que em Buenos Aires estava uma família que nós estivemos na casa deles, uma família de crentes assim, crente aí da onda, crente. E naquele tempo estava anunciando a campanha do Benihim, uma cruzada do Benihim em Buenos Aires. E aquela família, uma família grande, estava ali diante da televisão, e de repente entrou a propaganda da campanha do Benihim. Mas quando entrou no início, apenas entrava a foto dele, aparecia a imagem dele, o rosto dele, e umas palavras em inglês que ele estava falando, mas ele falando em inglês alguma coisa, e depois é que as pessoas vinham explicando. Apenas entrou a foto dele, apenas o rosto dele na cruzada. Aquele povo estava ali tudo diante da televisão, vendo programa secular e tudo ali, naquela atitude carnal e banal. De repente olhou para aquela foto, parou. Não foi 30 segundos, estava todo mundo em pranto e tremendo dentro daquela sala. Só o rosto dele. Quando há necessidade de um longo sermão racional e lógico para provar que você era bandido, era drogado, que você não prestava e que agora você mudou de vida, quando necessita desse grande sermão, isso é uma farsa, isso é uma mentira, é uma farsa. O que ele mudou está mudado. O povo de Israel não suportava olhar no rosto de Moisés, tal era a glória. E a Bíblia diz: se o ministério da morte, se o ministério da condenação, escrito em tábuas de pedra, veio em glória, de tal maneira que os filhos de Israel não podiam fitar o rosto de Moisés, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério do Espírito que está escrevendo em tábuas de carne do nosso coração a palavra viva de Deus, o Espírito da profecia sendo gravado. A Bíblia diz que isso vai refletir em nós a glória de Cristo. O mundo verá. O mundo verá. Não pense que quando Jonas entrou em Nínive, uma cidade pagã, deteriorada, imunda, e Jonas entrou naquela cidade pagã, zombeteira, ele entrou ali pregando apenas 7 palavras. Imensa cidade que levava 3 dias para atravessá-la. E Jonas entrou firme, caminhando pela cidade e dizendo: daqui 40 dias Deus destruirá essa cidade. 7 palavras. E foram suficientes para produzir o maior avivamento do mundo. Dentro de instantes, o povo estava caído com o rosto em terra, em quebrantamento, arrependimento e choro diante de Deus. A palavra chegou ao rei, o rei também arrancou suas vestes, vestiu-se de saco, jogou cinza sobre a cabeça, caiu em humilhação, quebrantamento e conversão diante de Deus, de tal maneira que Deus teve que poupar a cidade. Deus vai enviar esse tipo de servos, vai tirá-los do seu celeiro e enviar para alimentar o mundo. Por isso que ele está tratando forte com nós, porque o que ele quer fazer é algo tremendo, é algo tão grande. O profeta Joel diz que quando sair esse nível, esse grupo de testemunhas de Cristo na terra, eles sairão numa tal unção, sairão tão revestidos de glória, que a Bíblia diz sim, que toda a terra verá a glória do Senhor. O profeta Joel disse que eles, quando saírem, as pessoas vão empalidecer os seus rostos diante de nós. E disse que as pessoas vão tremer diante de nós. Que eles vão relaxar os seus lombos e bater os joelhos. Isso é literal. Nós apenas começamos a andar em Deus. Começamos a discernir, experimentar a conversão, e as coisas já estão acontecendo. Nós passamos um dia, uma quinta-feira, lá na Comunhão Aba, em Curitiba, onde eu estou, e foi tal o mover de Deus durante aquele dia todo, desde manhã até a tarde, a gente ali com a palavra, lendo a palavra e nos envolvendo em Deus. Quando saímos dali à tarde, parece que eu estava assim com uma outra consciência.
como se eu estivesse com a consciência de um outro mundo, eu estivesse fora do tempo. E entrei num ônibus, num coletivo para ir para casa. E quando me assentei, logo chegou uma senhora dos 50 anos, uma senhora simpática, sentou do meu lado, e ela começou a ver algo em mim, não sei o que ela estava vendo, mas eu estava com essa Bíblia aqui, ela olhava para a Bíblia e olhava para o meu rosto, olhava para mim e olhava para a Bíblia, e ela ficou espantada me olhando, e eu estava firme olhando para frente, não estava olhando para ela, mas ela me olhando o tempo todo e preocupada, ela estava assustada, não sei com o quê. Em breve vou saber. E ela, espantada, me olhava, e de repente me veio no íntimo um clamor de intercessão por ela. Comecei a pensar na idade dela, que poderia estar próximo da morte, poderia não ter encontrado Cristo, e comecei a interceder por ela, e me veio um bramido, um clamor de intercessão pela salvação dela, tão forte. E eu estava orando comigo mesmo e com Deus, em silêncio, mas clamando fortemente no meu espírito por ela. E naquele momento que eu estou clamando, de repente foi como se ela tivesse levado um tiro. Como se uma bala a atravessasse. Ela caiu no meu colo assim, dormindo. Bateu a cabeça aqui no meu ombro e caiu dormindo, completamente mole, como se desmaiasse. E eu comecei a fazer assim com o braço, para ver se levantava a cabeça dela. Mas ela estava desmaiada, não tinha como. E eu tentando levantá-la com o braço assim, fazia assim para ela se tocar, porque começou a ficar uma situação meio constrangedora. Eu dentro do ônibus com a Bíblia no colo e uma mulher deitada no meu colo, e eu tentando levantá-la. E por fim eu fui forçando tanto assim para ela sair, que a cabeça dela pendeu para o outro lado, ela caiu, apenas começou a abrir o olho assim, e olhou com aquele olho de peixe morto assim, e caiu para o outro lado. Dormindo. E eu viajei com ela mais uns 15 ou 20 minutos, e chegou minha hora de descer, eu tive que arredar as pernas dela para descer, que estava completamente tomada pelo Espírito. Completamente tomada. Se essas coisas estão acontecendo conosco, andando ainda na carne, imagine quando nós começarmos a andar no Espírito, viver no Espírito. Nós não vamos precisar de vir numa reunião para acontecer os milagres, não. Será como foi com Jesus. A maior parte dos milagres de Jesus não aconteciam nos cultos. Não era nas reuniões. Era enquanto estava andando. Às vezes fora da cidade. Um cego na beira do caminho. Um paralítico na beira de um tanque ali. Não era nos cultos, não era nas reuniões. Não era esse tipo de milagre religioso. Tem que fazer uma reunião, fechar os olhos, fazer aquela oração. Isso ainda é uma fase muito rasa. Temos que nos arrepender de estarmos nesse nível. Nos arrepender e cair em desespero e pranto. Não é ir para a televisão e fazer campanha e mostrar isso para o povo, que 5 foram curados de dor de cabeça, mais 2 de dor de barriga. Isso é vergonhoso. Vergonha. Nós temos que sair desse nível rasteiro e anunciar as obras de Jesus. Demonstrar o evangelho de Jesus, o ministério milagroso de Jesus. Então é um tempo de arrependimento, conversão, de sentir onde nós estamos arrasados, fracassados e entrarmos no mover de Deus. Esse é um tempo da visitação de Deus sobre nossas vidas, sobre nossas casas. O Wander estava lá em casa, nós apenas começamos a orar. Estávamos ouvindo louvores, adoração, músicas ungidas ali, de repente o espírito de quebrantamento, de oração, de adoração entrou e nós começamos a adorar e orar, e uma oração espontânea. E depois de 1 hora ou 2 que a gente estava orando ali, pessoas vieram e logo dentro de instantes ali, 2 pessoas nasceram de novo assim, tocadas tremendamente, quebrantadas por Deus, e experimentaram o novo nascimento. As coisas vão fluir, acontecer espontaneamente, naturalmente. É só entrarmos em Deus. Nós vimos o que aconteceu com aquele garçom em Buenos Aires. Nós apenas saímos, entramos num restaurante, depois do culto, que já era assim para as tantas da madrugada, o culto lá termina 3, 4 da manhã. Nós apenas saímos e entramos num restaurante, estávamos impregnados daquela glória. E o garçom ficou transtornado, sem poder. Isso vai começar a acontecer com muito mais frequência. Apenas entramos em Deus, vamos entrar em Deus e seremos como Jonas, caminhando nas ruas de Nínive. Seremos como as testemunhas de que Joel falou. Não vamos nem tratar da outra parábola, que seria dos convidados para as bodas.
creio que é suficiente para hoje. Suficiente. Amém? Vamos nos pôr de pés então, vamos orar. Pai, nós estamos aqui em arrependimento. O arrependimento tem entrado às nossas vidas. Louvamos por esse tempo de quebrantamento, de humilhação, de reconhecer o estado de miséria do teu povo e nosso, que somos teu povo. Não estamos conformados, Senhor. Não estamos conformados. Não queremos parar no arrependimento que gera a morte. Queremos avançar e nos converter.